semana que passou, doutor André, eu estava num congresso, foi muito Ah, é. legal. Você foi num congresso lá em Campinas, né? Fui E num aí, lá congresso em eu vi que você estava Campinas. com pessoas que eu tenho tanto carinho, respeito, admiração, pessoas que eu tenho saudades, e são grandes ícones da dor no mundo, né? E conta um pouquinho Verdade. pra gente Então, desses eu fui, dias que você passou lá. eu acho que talvez tenha sido um dos maiores congressos de dor do mundo, né? Tinha 40 palestrantes internacionais, uma estrutura bem grande. Foi um congresso interdisciplinar, que eu achei super legal. Então, dentro do congresso, eu acho que o seu som está um pouco alto, doutor André. Dentro Ah, do pode continuar. congresso tinha um congresso acontecendo de fisioterapia, um congresso de psicologia, um congresso de enfermagem, além do congresso de intervenção. Eu achei super legal essa integração, né? Porque é realmente a forma como a gente trabalha. E a gente teve a oportunidade de conhecer fisioterapeutas, enfermeiros, e conversar sobre também as dificuldades que eles enfrentam, né? De conversar um pouco com eles também sobre a realidade né, deles. E foi super legal, eu adorei essa parte do congresso. E eu conheci realmente lá grandes nomes internacionais, pessoas importantes do mundo da dor. E uma das coisas que foi mais legais foi saber, até agora o paciente me perguntou, né? Ah, voltou com muitas técnicas novas. E o mais legal foi saber que a gente está fazendo o que as pessoas estão fazendo lá fora, né? Eu fiquei muito feliz mesmo de saber isso. Então Que a bom. gente conversou com grandes nomes da dor Mas disso eu não internacional, tenho dúvida, não. pessoas dos Estados Unidos, pessoas do México. E o que eles estão fazendo, que está dando muito certo, é os procedimentos guiados por ultrassom, a proloterapia, a medicina regenerativa, que é o que a gente faz. Então, estamos de acordo com o que há de melhor e mais moderno no mundo hoje. Então, a Relível está de parabéns. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas que bom que você estava presente lá representando. Foi muito Mas legal. é assim, é bom ter esses contatos, sim. É bom ter Foi muito essa legal mesmo. experiência. A medicina ela se modifica, mas ela volta sempre para o mesmo ponto, entre aspas, assim, que é o cuidado com a saúde. Isso aí pode girar, 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 e aí você vê lá altas tecnologias, muito bacana, altas intervenções muito legais, mas no fundo a base sempre vai ser o cuidado com a saúde e a busca da regeneração. E é isso que nós fazemos aí. E eu tenho certeza que sim, está tudo dentro disso, até porque a grande parte dos palestrantes lá eu tenho o prazer de conhecer, muitos deles eu converso com eles, principalmente a galera do México, e fazem o que a gente faz, talvez de uma maneira diferente, mas sempre agrega, né? Sempre é bom, assim, né? Sempre tem alguma coisa que pode vir a fazer diferença. Eu acho Mas que é uma isso. das coisas que foi mais legais foi a Andrea Tresco, né, que é o grande nome da dor hoje, em medicina intervencionista da dor, é uma das maiores, sem dúvida. Uma mulher que dita condutas, né, no mundo inteiro. E ela foi uma pessoa que falou super da proloterapia, assim, né? Ela deu uma aula sobre proloterapia. E ela falou muito, né, dos benefícios, né, da custo-efetividade, da técnica, de ser uma técnica que a gente consegue realizar no consultório, como a gente realiza aqui, guiada por ultrassom, ou seja, de forma segura, né? As medicações que a gente usa são de fácil acesso. Quando a gente fala, às vezes, em eletrodo, neuromodulação, radiofrequência, talvez o acesso não seja tão fácil e com bons resultados. Então, ela falou muito, né, advogou muito a favor da técnica e foi uma coisa muito legal. Uma outra coisa que, para mim, foi definidor assim no congresso, né? Foi uma mensagem que eu trouxe para casa. Foi ela também. Ela deu uma aula falando muito sobre como a gente deve mudar um pouco a abordagem no tratamento da dor, de buscar a causa sempre, né? Que é uma coisa que a gente fala sempre aqui, é uma coisa que a gente preza muito, né? De sempre buscar a causa, a raiz do adoecimento. Então, achei muito legal, né? Que nós estamos super alinhados, né? Com uma pessoa que é realmente o grande nome da dor mundial. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. O lance da raiz
o lance da raiz do adoecimento é um pouco mais complexo, assim. Mas é isso que a gente busca mesmo, assim. É o caminho que eu acredito muito. Tanto é que a gente consegue quantificar e metrificar isso devido a esses questionários que a gente aplica, coisa que infelizmente não é feita em todo lugar. Na realidade, eu acho que é feito em quase lugar nenhum, mas tudo bem. Mas isso nos dá um grande direcionamento e nos ajuda, junto com o paciente, da gente identificar quais são os pontos que estão teoricamente mais enfraquecidos, para que a gente possa vir e trabalhar esse ponto, assim melhorando a saúde. Com o passar, a gente vai tratando a doença. É legal também para o paciente ver, né, doutor André? Porque eu acho que às vezes nem sempre o paciente consegue ver o quanto as áreas da vida dele estão afetadas. Por mais que a gente fale, converse, e às vezes o paciente entenda que a dor tem um impacto na vida dele, quando você pega o questionário, você consegue ver ali quanto que está afetando a vitalidade dele, a saúde física, a saúde social, a saúde mental. Você tem isso para dar para ele uma nota. Eu acho que ajuda também isso, né? O paciente visualizar o impacto da dor na vida dele e também visualizar o impacto depois, né? Quando tem melhora do tratamento e tudo mais. É bem legal isso, né? A gente sempre nos retornos também mostra para o paciente como ele vai melhorando, porque às vezes o paciente se perde um pouco na melhora também. É super comum isso. O paciente achar que não está melhorando ou que não está indo tão bem quanto ele esperava e a gente vê que tem resultados muito bons. O questionário traz muito isso, eu acho, de benefício. Não, traz benefício demais. Isso foi uma das coisas que logo com... Na realidade, eu utilizo o questionário, Mariana, desde da época que eu trabalhava numa clínica chamada Clínicas Acidentadas em Vitória, em que na recepção não tinha secretária pessoal nem nada, mas a recepção era muito cheia. Mesmo assim, eu gostava de preencher que os pacientes preenchessem os questionários. Na época, eu utilizava uma McGill e eu utilizava um outro, não tenho certeza. Mas isso era muito legal, que você chega no consultório com algum um score, né? Você chega com uma pontuação, digamos assim. Então, você consegue metrificar. E quando você mede, você fica mais fácil de acompanhar, né? E para o paciente, é isso que você falou, se torna muito legal. Hoje, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade quando a gente chega, quando a gente chega com um paciente sem esses questionários. Para mim, esses questionários hoje fazem parte da avaliação de fato, assim. Talvez fica difícil para o colega que acompanha ele imaginar a importância desse questionário, até porque isso não faz muito parte da formação, né? Então, acaba que foge um pouco, e tudo que foge um pouco, em primeiro momento, é visto como uma coisa desnecessária ou banal. Mas no caso do tratamento da dor, ele é visto para mim, e para você, e para o pessoal da instituição, eu tenho certeza que ele é visto como um pilar muito importante dessa parte de avaliação e de acompanhamento, consequentemente. Porque as E coisas uma coisa que é curiosa, né? Assim, não sei você se você acha, mas eu acho curioso, porque alguns pacientes, eu não diria que é infrequente, né? Acontece com uma certa frequência, que a dor é o que está melhor neles. sim, Então, assim, às vezes você vê dentro um do paciente questionário que nós utilizamos, sim. que Você eu olha acho, lá, é o que traz é o paciente, isso aí serve para quem está em casa, o que traz o paciente à consulta, muitas vezes, é a queixa e a dor, né? Por que você está aqui? Eu estou aqui por dor, beleza. E esse é o problema da minha vida, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Mas quando você olha esses questionários, lógico, os questionários, eles não são absolutamente certos para todo mundo. Tem pessoas que não faz tanto sentido. Mas para quem faz, você fala assim, pô, se você está com uma dor realmente muito importante, mas sua saúde mental está teoricamente pior do que a sua dor, a sua vitalidade está pior do que a sua dor, seu aspecto social, sua vida social está pior do que a sua dor, a sua parte física está pior do que a sua dor, ou seja, a sua dor, a dor que você está relatando é só mais uma coisa ruim. Mas na realidade existem várias questões na sua vida pessoal que não anda em conformidade, que não anda bem. E se você fica atuando só em dor nesse cara, nesse sujeito, acaba que ele não consegue nem perceber
a melhora, caso haja da dor. E na realidade se torna difícil melhorar a dor de fato nas pessoas que elas estão pobres de saúde. Porque se acaba, você pega ali, você tem uma condição, uma área que ela está vazia de saúde mental, de saúde física, de saúde social, de saúde, de vitalidade. É uma estrutura vazia de saúde. A única coisa que tem é a dor. Então, querendo ou não, por menor que seja, é o que há, entende? Então, isso acaba sendo o que chama mais atenção. Então, é difícil você tratar gente sem saúde. Então, uma das coisas que você faz e que é a bandeira da clínica é essa promoção da saúde. Isso que talvez seja um dos diferenciais da instituição. Sem dúvida. Hoje, vamos falar se cefaleia cervicogênica, então? fala o que você quiser. Estou recebendo aqui. Tá o quê? Estou recebendo aqui umas mensagens interessantes aqui. É? De perguntas. Perguntas no offline. Sobre? Falando da minha barba. Da sua Da minha barba? barba. A sua barba Eu foi tô assunto achando da que ela tá boa. Continua sendo, até aqui no onde você Continua está recebendo sendo, né? mensagem. Entendi. Então eu vou deixar. Quando todo mundo começa a falar, eu vou deixar. Entendi. O tema da live de hoje é a cefaleia cervicogênica, que é uma cefaleia menos comum, mas na nossa clínica, na nossa vivência diária, é uma cefaleia super comum, né, doutor André? E ela comete até 20% das pessoas que sofrem de dor de cabeça. Então, o que é a cefaleia cervicogênica? A cefaleia cervicogênica é aquela dor de cabeça que tem origem em alguma estrutura do pescoço. Eu acho que é super importante que a gente entenda que existem mais de 150 tipos de dor de cabeça, que dor de cabeça não é tudo igual. Então, não é toda dor de cabeça que é enxaqueca, não é toda dor de cabeça que é cefaleia tensional, que são as duas mais comuns que a gente mais escuta falar. Então, o que é essa cefaleia que tem origem no pescoço? A gente tem várias estruturas nos pescoços que podem ser origem de dor. A gente tem articulações, a gente tem nervos, fáscias, ligamentos, músculos. E todas essas estruturas podem ser fonte de dor. E alguma dessas estruturas podem dar uma dor que se irradia para a cabeça. Então, um dos que eu sempre gosto de falar que é super comum, é o ponto gatilho do músculo trapézio. Então, se você procurar palpar aí na base do seu pescoço, nessa junção entre o pescoço, essa região aqui do ombro, com certeza, se você apertar, você tem um carocinho aí que dói. É um ponto gatilho super comum. Eu ainda não conheci ninguém que não tenha esse ponto gatilho. Claro que ele pode estar ativo ou não. Então, se o ponto gatilho estiver ativo, a gente tem vários padrões de dor irradiada desse ponto gatilho. E um dos padrões de dor irradiada é você aperta ele quando ele estiver ativo e ele pode dar uma dor que irradia da cabeça até o olho. Então, às vezes, a pessoa tem uma dor, aquela dor, né? A dor aqui no olho, ou a dor na região lateral da cabeça, por causa desse ponto gatilho aqui na base do trapézio. Um outro tipo de articulação super comumente envolvida na cefaleia cervicogênica são as articulações facetárias do pescoço. O que é articulação facetária? É a articulação entre uma vértebra e outra. Ah lá, doutor André, maravilhoso. É exatamente isso que a gente está conversando, não das articulações facetárias, mas dos pontos gatilhos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é um ponto gatilho. O ponto gatilho é um nódulo, um nódulo que tem uma área dentro dele que está isquemiada. Então, o que é isso? Está faltando oxigênio ali dentro daquele músculo, dentro daquele nódulo. Então, o que isso gera? Isso faz que o músculo se contraia, que o músculo fique apertado, que o músculo fique contraído. E isso gera o quê? Mais isquemia, mais falta de oxigênio naquela região, que gera mais dor. E que isso vai se retroalimentando. Então, a isquemia gera dor, que gera mais isquemia, que gera mais dor. E esse ponto gatilho, ele tem padrões de dor que foram descritas já. Então, quando você aperta, ele tem que dar um certo padrão de dor. Não é qualquer dor, é um certo padrão de dor. Como o doutor André mostrou ali, são os padrões de dor irradiada. Cada ponto gatilho tem o seu. Um dos padrões de dor irradiada do ponto gatilho aqui no trapézio é esse, que vai até para a região da lateral da cabeça, até atrás do olho. Então, essa pode ser a origem da sua dor de cabeça, por exemplo.
A outra origem, como eu estava falando antes do Dr. André mostrar, são as articulações facetárias, que são as articulações entre as vértebras do pescoço. Também podem dar esse tipo de dor irradiada para a cabeça. E dentre outras causas também, né, doutor André? Ah, legal. Então aí a gente tem as articulações, que são essas articulações do pescoço, assim como a gente tem, ó, entre uma vértebra e outra, a gente tem essas articulações facetárias, assim como a gente tem na região lombar. E essas articulações, tem uma articulação aí, doutor André, você pode aproveitar que você está aí mostrando. A gente tem uma articulação que é super comum também de dar uma dor lombar que é uma dor de cabeça que é inespecífica, que é a articulação atlanto-occipital, que é a articulação entre a base do crânio e a primeira vértebra. Então essa articulação também pode ser muita causa de dor. E como que a gente vai descobrir isso? Então, você vai procurar um médico de dor, o médico de dor vai examinar você, ele vai palpar essas articulações facetárias, ele vai fazer algumas manobras que a gente faz para estressar essas articulações, e ele vai suspeitar, ele vai pensar, esse paciente aqui pode ter uma dor de cabeça originada dessas articulações. Então, como que a gente vai fechar esse diagnóstico? Como que a gente vai ter certeza que a dor vem nessas articulações? Nesse desenho, nessa imagem que o doutor André está mostrando, ele está mostrando a imagem de um bloqueio diagnóstico. Então, o que é um bloqueio diagnóstico? A gente pega uma agulha, né? Não tem corte, não tem nada disso. A gente pega uma agulha e injeta uma pequena quantidade de anestésico local, sempre guiada por imagem. Tudo que a gente faz, tudo que o médico da dor faz, tudo que eu faço, tudo que o doutor André faz, tudo que a gente faz aqui na Relívio, é sempre guiada por imagem. A gente não faz nada às cegas. Então, a gente vai guiar ou por ultrassonografia ou por radioscopia. A radioscopia é um aparelho de raio-x que tem dentro do centro cirúrgico. E a gente vai direcionar uma pequena quantidade de anestésico local por meio de uma agulha para aquela articulação. O anestésico local vai anestesiar aquela região. Se a sua dor melhorar mais que 80%, é porque o bloqueio diagnóstico foi positivo. O que isso significa? A sua dor vem daquela articulação. Então, joia. Essa é a coisa mais fundamental. Qual que é o passo fundamental para você melhorar da sua dor? É a gente descobrir a origem da sua dor. Então, descobrimos a origem da dor, a gente pode propor um tratamento que vai ser no alvo, um tratamento assertivo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer proloterapia para recuperar aquela articulação, ou a gente pode denervar, né, que é queimar os nervinhos que são responsáveis pela sensação de dor daquela articulação. Então, a gente vai lá, novamente, tudo guiado por imagem, radioscopia ou ultrassonografia, e faz essa intervenção. Né, doutora? A gente teve duas perguntas aqui, você viu? Teve, eu até vou botar uma aqui na imagem. Eu acho que essa imagem ela é ridícula, mas ela é muito boa para ver. Ela é muito feia, ela não é assim, mas serve para ver. Perguntaram assim, eu tenho uma dor muito na palpação do couro cabeludo. Não é assim, já estou dizendo antes das pessoas que só sabem criticar e encher o saco. O nervo não é bem assim, não. Mas só para ter uma ideia, que tem nervos que saem da região cervical e eles vão para a região do couro cabeludo. Então, muitas vezes, o comprometimento desses nervos, que são chamados nervos occipitais, eles podem gerar essa questão que trouxeram aí, que é uma questão na dor do couro cabeludo, entendeu? Que também se faz bloqueios também. Você pega essa região do nervo ali e faz um bloqueiozinho e solta ele, né? Você pode, quer dizer, pode fazer um monte de coisa. Você pode simplesmente soltar esse nervo, você pode fazer só um bloqueio para dar uma dessensibilizada, você pode fazer uma radiofrequência, você pode fazer um monte de coisa, trabalhando esses nervos, né? Existem muitas terapias voltadas para a própria inervação. Mas ali, como vocês viram, acaba que tem um nervinho, né? Que sai daqui e ele inerva essa região do couro cabeludo. Então, é uma neuralgia muito comum, na realidade, e é um procedimento que faz parte do rol da ANS, que é a radiofrequência dos nervos occipitais. Então, acaba que sendo um procedimento feito pela operadora de saúde, e pode trazer benefícios também. No mais, a Mariana trouxe um monte de questões envolvidas, né? Que são... Deixa eu ver se eu acho aqui mais coisas aqui. Aqui, Essa questão do bloqueio de nervos que você falou, eu acho legal, porque o bloqueio de nervos, né, doutor André, assim, a indicação clássica, né,
para neuralgia occipital, que é o entrapment que você falou, que é quando esse nervo está encarcerado, que a gente hidrodisseca dele, que é esse paciente que tem essa queimação e tudo mais. Isso é uma coisa, esse paciente se beneficia muito. Mas a gente tem também benefício desse bloqueio de nervos occipitais, mesmo nos pacientes que têm cefaleia tensional, ou nos pacientes que têm enxaqueca. Né? A gente tem um benefício mesmo nesses pacientes que às vezes têm muita tensão nessa região. E às vezes a gente tem um benefício também de fazer outro tipo de bloqueio. Por exemplo, esse paciente que tem essa dor retroorbicular, né? Essa dor muito localizada nessa região, às vezes o bloqueio de nervo supraorbital também tem um benefício nesses pacientes. Nos pacientes com enxaqueca, às vezes um bloqueio de gânglio esfenopalatino, que é um bloqueio super simples de fazer também, traz benefícios. Então, acho que a mensagem é que a gente tem várias técnicas que são minimamente invasivas, que a gente consegue fazer com segurança no consultório, por meio de agulhas, sem cortes, trazem muito benefício para os pacientes. Podem trazer, né? Podem trazer. Muito interessante. Você tirou onda aí. Bem-vindo, eu preciso soltar todos os meus nervos. Ai, bem-vindo, você é maravilhosa. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Teve uma pergunta que a Suelen fez sobre os pontos gatilhos, se esses pontos gatilhos são Você aqueles que as aguentava pessoas fazendo luz, não estava aguentando de puxar. Para fazer luz, eu acho que não deve ser tão moleza, não. É Não, boa não, é pergunta. muito. Você acha? Ontem eu estava explicando isso pro Joaquim, ele viu A gente estava passando em frente a um centro de estética, ele viu uma mulher com um monte de agulha. Ele falou, mamãe, precisa fazer isso? Eu falei, essa mulher não é fácil não, meu filho, valoriza. Coitada, a criança já Mas, acorda traumatizada. Esse mundo novo aí, ele é ponto diferente. gatilho. Então, os pontos gatilhos são esses pontos que a gente aperta e Como sente nós estamos dor. ampliando para relieve estética também, É então sim, verdade, vai ser precisa ali incrível. botar, fazer botox, peeling, fazer esse trem, botar Vai ser harmonização, incrível, tá, mete gente? 50 agulhas no rosto, Eu puxa, mal posso injeta uns esperar trem. pela abertura dessa ampliação. Ai, Misericórdia. ai. Todo dia eu pergunto pra Jeane Não, que dia que vai ser. na terceira fase. Essa fase não. Isso aqui foi perguntado ali em cima Deixa eu ali. falar do ponto gatilho. Foi perguntado do ponto gatilho. Se Então fala, precisa então fala. apertar para ele melhorar. Na verdade, a massagem, né, a compressão, é uma das técnicas que podem ser usadas para desativar o ponto gatilho. São métodos métodos manuais, né? Os fisioterapeutas usam muito. Nós tem um agulhamento seco também, que os fisioterapeutas usem, a acupuntura, a terapia de aula de choque, nós geralmente infiltramos com anestésico local, porque a gente acha que é mais confortável para o paciente. Mas sim, é uma das técnicas que podem ser usadas para desativação dos pontos gatilhos. Até mesmo botox pode ser usado, né? Às vezes, pacientes que têm de forma recorrente, que não resolvem, onde você mostrou. Ah, sim, aqui, ó. Tem vários, tá? Esse aqui é o do trapézio. A gente é um super comum. É muito raro uma pessoa que não tem um trapézio. Eu tenho, obviamente, mas o meu não tá ativo. Então eu aperto aqui, eu sinto a bolinha, eu sinto um carocinho, mas eu não sinto dor. Então isso é importante. Então não quer dizer que você ter o ponto gatilho, quer dizer que ele vai doer, né? A gente pode ter o ponto gatilho ativo ou não. A gente desativa os que estão ativos, os que estão gerando dor. Os que estão quietinhos lá, a gente deixa quietinho. A mulher é cheia de nódulo, ainda pensando em fazer Eu botox. sou Só cuidar cheia. desses nódulos, mano. Porque é o seguinte, o tratamento para ponto Gente, eu gatilho, trabalho com o doutor André. Como que eu não vou ser cheia de nódulo? Não tem como. não, você é cheia de, por você trabalhar comigo, você é cheia de nódulos inativos. Se não Ah, pois trabalhasse é. comigo, você ia ser cheia de nódulos ativos, o que é diferente. Então é muito importante colocar isso. Verdade. O, mas assim, o tratamento básico da síndrome miofascial, que é esse que nós estamos no ponto dos pontos gatilhos, ele não é o agulhamento, ele não é bem o apertar o nódulo, a liberação do ponto gatilho. A liberação do ponto gatilho é um alívio imediato, mas na grande maioria, 98, 97% dos pacientes, é importante colocar que os pontos gatilhos eles existem como causa secundária. Eles são secundários, eles existem porque existe um outro fator que faz com que eles existam. Então, você quer tratar com eficácia o ponto gatilho, não é ficar soltando o ponto gatilho.
buscar a causa, entender por que está tendo ponto, tá tendo nódulos. É a mesma coisa de uma goteira no teto. Você resolve a consequência da goteira no teto colocando um baldinho. Ali na goteira, deixa pingar, plec, 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 plec. A consequência de molhar o chão não está tendo, porque você está com um baldinho ali. Molha e enche de novo, transborda, molha de tudo de novo, você tem que botar outro baldinho. Mas tem que descobrir o que está gerando essa goteira. Os pontos gatilhos, de um modo geral, eles são secundários. Então, quer resolver teu ponto gatilho, encontra a causa da dor. Aí entra um monte de coisa que a Mariana trouxe aí, né? Que vão também desde parte física e emocional, passando por, dando uma rabichada na parte nutricional. Então, não é tão simples assim, não. Apesar de parecer simples, o tratamento dos pontos gatilhos, eles não são tão simples assim, não. É super difícil tratar dor miofascial, né, doutor André? Eu acho que a dor miofascial, ela é, às vezes, subestimada, né? As pessoas acham que essa dor miofascial não é algo tão importante, mas ela traz muita incapacidade, muita limitação. Eu acho que todo mundo que já teve um torcicolo, que já travou a coluna alguma vez, sabe o quanto que dói, né? Essa dor é a dor miofascial. E é super difícil de tratar, porque se você for ler no livro, por exemplo, é isso aí. Se você for lá ler o capítulo de dor miofascial, no tratado de dor recente agora, eu li recentemente, deve ter uns 6 meses, um ano. Tudo pode causar dor miofascial. Então, assim, se você tiver. Sem falar das alterações físicas que a gente está falando aqui, né, doutor André? Se você tem uma artrose facetária importante, se você tem uma lesão, uma inflamação crônica e tudo mais, isso pode causar, de forma secundária, dor miofascial. Mas sedentarismo pode causar sobrecarga, pode causar mau uso da articulação, mau uso pode causar. Se você microtraumas, alimentação, estresse, ansiedade. Então, assim, é muito difícil, porque é muito difícil você corrigir esses fatores de base, que às vezes não são os responsáveis pelo processo. Às vezes você teve alguma coisa, alguma lesão que deu início, né, ao processo, mas que são perpetuadores do processo, né, que mantém aquela situação. Então, é muito difícil. Às vezes, aí afeta até a minha pressão. Pois é, exatamente, Carminha. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir atuar em todos os fatores que são perpetuadores, né? Então, eu acho que a dor miofascial é uma das mais difíceis de tratar, uma das que trazem mais incapacidade para o paciente e que são muitas vezes subestimadas. É muito comum a gente ver isso que o doutor André falou, o paciente que às vezes faz acompanhamento com fisioterapeuta ou até mesmo com colegas médicos e que o tratamento consiste basicamente em desativar os pontos gatilhos. Isso não resolve, porque sempre volta, né? E sempre vai voltar, porque você não atuou nos fatores perpetuadores. Né? Então é fundamental que você investigue e trate os fatores perpetuadores. Pois é, Carminha, assim, o agulhamento com anestésico, ele é ótimo, né? Ele traz muito alívio para o paciente, mas ele não resolve o problema. E o nosso objetivo é sempre tentar resolver o problema, sempre tentar trazer uma melhora a longo prazo do doente, né? A gente não quer que o doente ele fique refazendo aquela dor sempre, né? Então, assim, a gente sempre procura atuar nas causas, nos fatores perpetuadores para a gente conseguir uma melhora a longo prazo. Infelizmente, a infiltração dos pontos gatilhos não resolve o problema. Se resolver seria ótimo, né? Ia ser um easy fix, né? Você vai ali, inativou o ponto gatilho, pronto. Mas ele refaz. Quem tem dor miofascial sabe que ele refaz. E refaz rápido. Uhum. Mas vai lá, Carminha, Maria do Carmo. Nós estamos fazendo coisas diferentes. Em vez de fazer agulhamento ponto-gatilho, nós mudamos um pouco. Nós estamos com Paliativo. outros processos para inativar. Mas acaba voltando mesmo, viu? É tudo, na realidade, tudo que é doença acaba voltando se você não tirar o fator de base. Então, isso não é para nenhum caso de dor específico. Mas a base aqui do bate-papo de hoje foi mais para falar, mas no momento tá ótimo. O problema é outro, né? Na base hoje foi falar do que é cefaleia cervicogênica. Ou seja, muitas vezes você tem dor na região da cabeça,
E a origem da dor da sua cabeça não é na cabeça, ela é referida, ela vem de outra estrutura, que se chama cervical, que é o pescoço, parte de trás. Isso irradia para sua cabeça. E é E aí legal as também de causas são falar, né, inúmeras. que essa dor de cabeça, dor de cabeça que vem do pescoço, ela não vai responder às medicações de uso habitual para dor de cabeça. Então, assim, não adianta, é super comum a gente ver no consultório, super comum. Os pacientes tomando sumatriptano, naratriptano, né? Que são os remédios que são geralmente os abortivos da crise. E essa dor de cabeça, como ela tem uma fisiopatologia diferente da enxaqueca, ela não responde a esse tipo de medicação. Então, são pacientes que às vezes fazem até abuso dessas medicações, porque foram diagnosticados anteriormente com enxaqueca, ou acreditam ter enxaqueca, né? Porque é comum isso também, o paciente às vezes se autodiagnosticar. E e podem até piorar a dor de cabeça, né? Porque existe a dor de cabeça por abuso de analgésico. Então é importante que a gente saiba que o mais importante nos casos de dor de cabeça é a gente ter um diagnóstico preciso. A gente saber qual que é o tipo de dor de cabeça do paciente. Porque só assim a gente pode tratar da forma correta. Enterrei. Muito bom, muito bom, muito bom. Na realidade, o uso abusivo ele pode até gerar uma nova causa de dor de cabeça, né? É comum Essa também, né, coleta de doutor uso André? abusivo. A gente tem muitos Eu casos de dor de acredito que sim. cabeça complicada pelo abuso de Um analgésico. monte, todo dia. Então Todo tá. dia. Mariana, considerações finais. Eu acho que a mensagem mais importante para os nossos pacientes levarem para casa hoje é a de que existem 150 tipos de dor de cabeça e que para a gente tratar de forma assertiva a dor de cabeça, para termos uma melhora a longo prazo, é fundamental que a gente tenha um diagnóstico correto. Então, é fundamental que você procure um médico especialista no tratamento da dor, para que você tenha um diagnóstico correto e assim você possa ter acesso a um tratamento assertivo. E que você saiba que existem muitas técnicas hoje minimamente invasivas feitas por meio de agulha que podem, feitas no consultório, né? Por meio de agulhas que podem trazer muitos benefícios, muitas vantagens para você. Eu vou sair porque eu tenho que preparar minha aula de amanhã. Amanhã eu tenho Você uma aula conseguiu um para. convite Olha, para mim, olha doutor que André? tema interessante aí, ó. Por que depressão Você dói? conseguiu um convite para mim, doutor André, para sua aula de amanhã? Posso verificar. Na Ele realidade, ele não você me não precisa de convidou, convite. gente. Ele não me convidou Ah, para aula dele. amanhã para falar de depressão. Olha a correlação da depressão com várias doenças. Olha os fatores ambientais influenciando o processo de depressão. Olha o que a depressão aumenta a relação de doenças cardíacas, aumenta a relação de diabetes mellitus, aumenta a relação de obesidade, de problemas cognitivos, de incapacidade, de câncer. E vamos entender de fisiopatologia da dor também. Olha só que coisa legal. Olha, olha, olha. Ah, isso aqui é só para quem vai estar na aula amanhã. Então tá. A gente está Eu vou terminar minha. desprestigiada, Ângela. Então nada. Vocês que na realidade vocês são mó prestigiados do mundo que estão aí. A Ângela, por exemplo, a gente está aqui batendo papo toda segunda-feira. Na realidade, nós somos prestigiados pela presença dela aqui também, que sempre é uma alegria. Não, eu estou querendo, Ângela, começar a fazer umas aulas no. E quem está em casa também, quem está assistindo depois também, fazer umas aulas mais no YouTube para facilitar às vezes a apresentação, porque eu acho as lives muito legais, assim, né? Eu acho muito bacana. Mas as lives, elas pecam um pouco pela falta do material expositivo, porque a visualização, às vezes, como eu estava aqui mostrando, e eu tenho certeza que quem estava presente gostou, de ver quando a gente fala assim, nódulo, o que é nódulo? Nódulo é isso, olha aqui, o que é um nódulo? O que é onde gera essa dor do nódulo? Olha aqui a região. O que é um nervo que sai da cabeça? Olha aqui onde ele fica, como é que ele passa, né? Então a gente precisa, nós estamos caminhando para apresentar isso de uma maneira mais bacana para quem está em casa, para compreender melhor. Então possivelmente em breve nós estaremos fazendo live em outro canto. Não, continuaremos aqui fazendo a live, mas vamos agregar outras ferramentas para tornar melhor a didática para quem está nos acompanhando.
Então é isso. Que o Papai do Céu abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana muito bacana. E segunda-feira que vem nós estamos aqui. Eu não sei qual é o tema, mas nós vamos estar aqui batendo papo. Obrigado, viu?